E essa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você. Como conquistar, como alcançar uma grande conquista. Como obter uma grande conquista. Eu quero que você entenda. Eu quero ler uma história sobre Gideão. Você conhece a história de Gideão. Mas na história de Gideão a gente entende 4 passos, 5 passos para a gente alcançar algo grande, para a gente ter uma grande conquista. O ano de 2022 será o ano das grandes conquistas. É o ano que você vai alcançar a sua casa própria. É o ano que você vai mudar para a casa dos seus sonhos. É o ano que você vai definir sua vida profissional. É o ano da conquista financeira que você nunca teve antes na sua história. É o ano que você vai ter realizações que ficarão estabelecidas para o resto da sua vida. Será um ano de definições. Será um ano que vai determinar o teu futuro, a tua história daqui para frente. Alguém entende isso? E eu quero compartilhar com você e quero que você entenda isso. Nessa história de Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 6 diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que aconteceu? Por 7 anos, os midianitas entravam em Israel logo após a colheita. Então os midianitas esperavam trabalhar, plantar, cuidar, sol, chuva, esperar, produzir, colher, armazenar. Quando toda a colheita estava pronta, os midianitas entravam e saqueavam a colheita do país inteiro. Por 7 anos trabalhando, por 7 anos plantando, por 7 anos gastando, investindo, chegou no momento que todo Israel empobreceu muito. O que acontece nesse momento? O povo começa a buscar a Deus. Senhor, não dá para continuar assim. Muda a nossa sorte, muda a nossa história. Queremos plantar e colher. Queremos desfrutar do fruto do nosso trabalho. Queremos ter resultado na nossa vida. Não podemos continuar mais assim. Eles são maiores, são mais fortes, mas não podemos ficar trabalhando. Já não temos mais nem dinheiro, nem semente para plantar. E aí Deus vem e encontra um homem chamado Gideão. Deus diz: Gideão, você vai libertar essa nação. Ele diz: Senhor, eu sou pequeno, a família do meu pai é a menor, a nossa tribo é a menor, não tem nem lógica, estou aqui escondido. E Deus disse: eu estou com você, e eu vou dar vitória a Israel através da sua vida. Eu não preciso de muito, eu só preciso de alguém que confie em mim. É o suficiente para eu mudar a tua sorte. E Deus usa Gideão. E aí você conhece a história, ele traz 20 mil pessoas. O exército dos midianitas, 145 mil, 20 mil contra 145, se você não sabe fazer conta, é mais de 7 vezes. Ou seja, não dá para vencer, não dá para conquistar. Deus chega para Gideão e diz: é muita gente. Fala que quem está com medo, quem é covarde, quem está cansado para ir embora para casa, foi embora. Sobrou 10 mil. Gideão disse: ok, pelo menos 10 mil, né, dá 14 por 1, não está tão feio assim, mas vai que dá certo. E Deus diz: é muita gente para eu dar vitória a você. Manda todo mundo descer e beber água. Quem beber água igual cachorro, você separa. Sabe o que era beber água igual cachorro? Quem tem cachorro? Quem já viu cachorro beber água? Cachorro lambe. Eu nunca vi um ser humano. Nunca. E realmente, dos 10 mil, tinha só 300 malucos que lamberam a água. Gideão disse: graças a Deus, é só 300, vou mandar eles embora. Deus diz: não, manda os 9.700 embora, fica só com os 300. Eu preciso é dos 300 malucos aqui comigo. Deus dá uma estratégia. Deus dá o quê? Deus dá o quê? Uma estratégia a Gideão.
e ele vai com os 300. Ele pega um pote de barro, dentro do pote ele coloca uma tocha. Cada um deles pega um chifre de carneiro, chamado shofar. Ele diz: cerque o arraial dos midianitas por cima, um em cada canto. Imagina a distância, 145 mil pessoas, é mais do que os habitantes de Balneário Camboriú. Então imagina a distância que eles estavam. Quando você der a ordem, todos eles vão quebrar o pote, tirar a tocha, levantar e tocar o shofar. Imagina naquele momento o show pirotécnico. E aí, fogo. Bom. Isso vence guerra? Lógico que não. Só louco para fazer isso. Só quem lambe água. Só quem lambe água para fazer isso. Gente normal não ia fazer isso. Só que no momento que eles fazem isso, a estratégia era de quem? Do homem ou de Deus? De quem? De Deus. Naquele momento veio um pânico no meio do arraial, e quando ele se levantava, alguém encostava, ele achava que era o inimigo, e ele já matava, e o outro levou a espadada, já enfiava no pescoço, e um matou o outro, até que todo o arraial dos midianitas foram mortos. Poucos sobraram, fugiram. Gideão, com aqueles 300, vai até atrás, mata os reis e liberta Israel. E Israel entra em um tempo de abundância e prosperidade. Isso não foi uma vitória, isso foi uma grande conquista. 300 homens vencer 145 mil, talvez você esteja precisando de uma conquista dessa. Talvez você seja um sozinho, precisando vencer um gigante. Talvez você seja uma família sozinha, precisando vencer um império inteiro. Deus vai hoje destravar uma unção sobre a sua vida, e 2022 será o ano das grandes conquistas. Nessa história a gente aprende algumas coisas. Como eles conquistaram aquela grande vitória. Como eles obtiveram aquela grande conquista. Alguém aqui precisa de uma grande conquista? Sim ou não? Quero liberar uma palavra profética sobre você. 2022 fecha o ciclo da miséria, da pobreza, da maldição e da perda, e abre-se um novo ciclo de grandes conquistas sobre você e a sua casa. Amém. Amém. Essa é uma manhã profética. Essa é uma palavra profética. Como alcançar uma grande conquista? Primeira atitude deles, mudança de mente. Diga isso, mudança de mente. Juízes capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente, valoroso. Mas Gideão responde o quê? Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? E cadê as maravilhas que o Senhor fez, que os nossos pais nos contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito? O Senhor não nos deu vitória lá? Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Primeira coisa, mudança de mente. Diga, mudança de mente. O que acontece? 7 anos de perdas, 7 anos plantando, colhendo e não desfrutando, 7 anos só saindo dinheiro, 7 anos só trabalhando, 7 anos de miséria, de escassez, de pobreza, gerou naquele povo uma mentalidade de inferioridade, uma mentalidade, uma mente de miséria, de escassez, de derrota. Às vezes você luta por muitos anos, e os anos criam na sua vida uma mentalidade que você não percebe, mas uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de miséria, uma mentalidade de derrota. Você começa a fazer as coisas inconscientemente, você já sabe que vai dar errado, e quando dá errado você diz de novo, ou seja, você já estava esperando que aquilo acontecesse, inconscientemente. Entenda o que eu vou te dizer: Deus pode liberar
qualquer palavra sobre 2022 para a sua vida, mas se a sua mentalidade for de miséria, de escassez, você nunca vai prosperar. Eu estou liberando uma palavra sobre você. Essa manhã Deus está destravando a sua mentalidade e por isso 2022 será o ano das grandezas de Deus sobre você e a sua casa, porque é um decreto irrevogável de Deus que está sendo liberado sobre você e a sua família. Põe a mão na sua cabeça e diga: toda mentalidade de escassez, perda, medo, trauma está sendo quebrado agora. O que rege a minha vida, o que governa a minha vida é que 2022 será o ano das grandes conquistas. Alguém está entendendo isso? Não importa o que está acontecendo hoje. Diga: não importa o que está acontecendo hoje. 2022 serão grandes conquistas. Pastor, você não tem ideia, não tem dinheiro nem para pagar o aluguel. Deixa eu te ensinar uma coisa. O problema não é o teu aluguel, o problema é a tua mente. Porque o tempo que você fica lamentando e orando, 30 dias do mês, Senhor, me dá dinheiro para pagar o aluguel, Senhor, eu não tenho dinheiro para completar o aluguel, está faltando ainda a metade, é o mesmo tempo que você ora: Senhor, me dá uma casa própria quitada e dinheiro para ajudar a minha família a comprar a casa deles também. O tempo da oração é o mesmo? Sim ou não? O Deus que te dá o dinheiro para metade do aluguel é o Deus que pode te dar uma casa quitada? Ou para Deus vai faltar? É que Deus não aprendeu ainda a fazer Pix, entendeu? Então ele está com dificuldade. E outra, se ele for fazer para todo mundo aqui, eu acho que no final do mês ele vai fechar no negativo. O Deus que deu o Filho único dele, Jesus, para morrer no meu lugar e no seu, e a gente não prestava, e ele deu o Filho dele para morrer no meu lugar e no seu. O Deus que deu o único Filho por gente que não prestava, será que existe alguma coisa grande para Deus que Ele não possa nos dar? Ele já nos deu o máximo. Se eu te dou 1 milhão e amanhã você aparece e diz assim: olha, está faltando R$1 para eu poder pagar o táxi, eu vou rir. Eu já te dei 1 milhão, o que é R$1? Meu querido, depois que ele deu Jesus para morrer na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo disse: aquele que deu o seu único filho para morrer por nós, acaso nos negaria alguma coisa? Diga: não existe nada grande que eu possa pedir e Deus não possa me dar, porque o maior Ele já me deu. Depois que Ele deu o Filho dele, nada que você pedir é grande para Deus. Então o problema está onde? Está no seu aluguel? O problema está na sua doença? O problema está na crise conjugal? O problema está onde? Na sua mentalidade. Precisa destravar essa mentalidade de escassez, de miséria, essa mentalidade pequenez. Você é um ser pequeno orando a um Deus grande. Como é que funciona essa oração? Olha para mim. Ao invés de você subir no nível da grandeza de Deus para falar com Ele, você puxa Deus para a sua pequenez para falar com Ele. Sabe o que Deus faz? Te respeita. É isso que você quer? É isso que eu vou te dar. É isso que você está pedindo? É isso que você é capaz de pedir? Então é isso que você é capaz de receber. Eu vou te dar. Você tem que deixar de ter a mentalidade pequena, porque você está falando com um Deus grande. Então não traga Deus para o seu nível de pequenez, suba para o nível de grandeza de Deus. Quando Deus diz: meus pensamentos são maiores que os seus, meus caminhos são maiores que os seus, para te dar o fim que você deseja. Senhor, eu estou querendo algo grande, mas só tem uma coisa melhor, um caminho melhor, um pensamento melhor. Faz a tua vontade na minha vida, assim como é feita nos céus. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Segunda atitude de Gideão, versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele.
Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferece em sacrifício com a lenha que cortares do bosque. Segunda atitude que levou Gideão a alcançar uma grande vitória ou uma grande conquista. Ele entendia o princípio do sacrifício. E é isso que você precisa entender. Deus diz para ele: pega o segundo boi do teu pai, o de 7 anos. Para você entender, em toda junta de boi, o segundo boi de 7 anos é o boi da experiência. Você pode colocar bois fortes, sai cada um para um lado, arrebenta com a plantação. O boi da experiência, ele sabe andar no trilho certo, ele sabe conduzir, sabe parar, sabe acelerar. Quando ele disse, pega o boi do teu pai e me oferece como sacrifício, ele estava dizendo, pega aquilo que é da empresa familiar, que tem mais valor, e oferece como sacrifício no meu altar, porque eu vou desatar coisas grandes sobre a sua vida. Só faz isso quem entende o princípio do sacrifício. Estenda a sua mão assim e diga, sacrifício é abrir mão de algo que me custa para conquistar algo maior ainda. Alguém entende isso? Você vê uma pessoa bem-sucedida, um médico famoso, um arquiteto extraordinário. Ele fez um sacrifício, ele abriu mão da juventude dele, enquanto todos os seus amigos estavam na balada, estava com os amigos, no shopping, no cinema, ele estava estudando, ele estava dando plantão, ele estava sábado, domingo, feriado, à noite. Ele abriu mão de algo que tinha valor para ele, a sua juventude, para conquistar algo maior ainda. Ele tem o resto da vida desfrutando de uma vida profissional e financeira abundante, dando à sua esposa e aos seus filhos a melhor condição de vida e podendo desfrutar com a sua família do melhor. O que é o sacrifício? O que é o princípio do sacrifício? O princípio do sacrifício é o que Deus fez. Deus queria conquistar a raça humana que estava perdida. Então o que ele fez? Ele pegou algo que tinha valor para ele. O que? Jesus, o seu filho. Ele oferece Jesus como sacrifício no altar lá na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus foi Deus abrir mão de algo que lhe custava para conquistar algo maior ainda. 2000 anos depois, no confins da terra, em Balneário Camboriú, tem aqui milhares de pessoas servindo a Deus, que Deus conquistou quando Ele ofereceu o sacrifício de Jesus. Alguém está entendendo isso? O que é sacrifício? Apresentamos 12 crianças aqui hoje. Sacrifício é essa mulher engravidar. E a barriga cresce, aparece estria, e vai chegando uma época, azia, não come, passa mal, enjoo, aí já não dorme direito, barriga pesada, vai no banheiro 2, 3 vezes, porque está pressionando a bexiga, e aí acabou nada, vai para o parto. Se é normal, só Deus para dar jeito. Não sei como aquilo acontece, mas acontece. Se é cesárea, piorou, corta 7 camadas, é uma cirurgia. Meu querido, no dia seguinte, está recuperando, seja do normal da cirurgia, o moleque já quer mamar. O bico do peito racha, sai leite, sangue, a criança está mamando e a mãe está chorando. Sabe o nome disso? Não é sofrimento. O nome disso é sacrifício. Por quê? Porque sacrifício tem o poder de destruir o sofrimento. Sofrimento é uma mulher viver a única vida que ela tem, vendo todas as mulheres engravidar e dar à luz, e ela ser estéril. O sacrifício da gravidez anula o sofrimento da esterilidade. Pergunte para qualquer mulher que deu à luz, valeu a pena? Ela diz, faria tudo de novo. Graças a Deus que é mulher, não é homem. Faria tudo de novo. Sabe por quê? Porque o sacrifício, ele destrói o sofrimento. Ele vai lá, pega o boi e oferece em sacrifício diante de Deus. Naquela hora, Deus dá a ele a maior estratégia da história de Israel. E ele, com 300 homens, vence 145 mil e liberta Israel. Não só ele prosperou, mas toda a nação prosperou. Você quer alcançar grandes conquistas? Você quer possuir grandes conquistas?
Então, aprenda a ter uma mudança de mentalidade. Entenda o princípio do sacrifício. Terceiro, fé inteligente. Juízes 7:7. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Ouça isso. Deus vem e dá uma estratégia, diz: esses 300 é o suficiente para eu te dar livramento. É humanamente incompatível isso. A lógica racional não entende isso. Então, ele teve que entrar em um nível de fé inteligente. Diga, fé inteligente. O que é fé inteligente? Fé não é emocional. Fé não é sentimento. Fé é razão. Eu não tenho que sentir. Eu não tenho que chorar, eu não tenho que Nossa, que culto! Ah, eu me emocionei, eu chorei, fiquei arrepiado, me enchi de fé. Não, você está emocionado. Fé não tem nada a ver com emoção, fé tem a ver com razão. O Senhor diz que com 300 eu vou vencer 145 mil. Eu decido crer, e sobre a tua palavra eu vou me mover. Existirão dias em 2022, e eu estou profetizando, existirão dias em 2022, que Deus vai te instruir a fazer coisas que a lógica humana condena, mas pela fé você vai se conduzir, ser conduzido debaixo dessa instrução. Debaixo dessa instrução, as grandezas de Deus virão sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não existe conquistar coisas grandes sem uma fé inteligente. Fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que você ainda não viu. É tão real para mim que eu consigo visualizar. Meus olhos ainda não enxergaram, mas eu visualizo. Esse é o poder da fé. Quando eu uso o poder da fé, a fé inteligente, a fé da razão, eu li na Bíblia, eu acredito e eu vou fazer. Eu li, eu acredito e eu vou fazer. Eu ganho 10, eu dou 1, eu fico com 9, eu tenho menos. Não, na Bíblia diz, eu ganho 10, eu dou 1, eu não fico com 9, eu fico com 39, 69, 109. Então eu vou fazer porque eu creio. Porque a lógica é contrária, mas a fé, ela se move. E eu não posso me mover pela emoção, porque quando eu me mover pela emoção, e eu ver que está faltando, a emoção vai me derrubar. A emoção vai anular a fé. Mas quando eu me movo pela razão, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito no decreto que Deus nos deu, eu acredito no poder da fé, eu acredito na mudança de mente, eu acredito na lei do sacrifício, e eu vou fazer, e eu não vou retroceder. Aquele que tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. Ou seja, fé é marcar um alvo, determinado, não voltar, não desistir, independente das circunstâncias. Isso é fé inteligente. Está entendendo isso? Debaixo da instrução de Deus, ele teve que ter uma fé inteligente. Quarto, comprometimento. Versículo 9, sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: levanta e desce até o arraial, porque eu tenho dado nas tuas mãos, e se ainda temos que descer, desce tu e teu moço pura ao arraial. Entenda isso, Gideão, eu não vou dar vitória a você e você vai chegar lá, você vai junto, desce você, com os 300, não existem grandes conquistas sem comprometimento. Projeto de vida. Não é você pegar, sabe, o projeto. Hoje você vai receber o projeto de vida. Não é você pegar o projeto de vida, não é você pegar e sair escrevendo. Eu quero um carro, quero uma mulher, quero um papagaio, quero um emprego. Emprego não, eu quero dinheiro, eu quero ser curado, eu quero... Isso é pedido de oração. Isso é pedido de oração. Você pode pedir o que você quiser. A Bíblia diz que você pode, então você pode pedir o que você quiser. Se você vai receber ou não vai, aí depende de outras coisas, depende da tua fé. Projeto é outra coisa. Eu terei a maior empresa de e-commerce em 2022 nesta área. Aí você levanta amanhã e começa a estudar, gastar dinheiro, trabalhar, ir para cima, vender, comprar,
seminário, fazer tudo. Qual é o nome disso? Diga bem alto: comprometimento. Ninguém alcança as coisas grandes da vida sem comprometimento. Pergunte a qualquer pessoa que tem sucesso. Nenhum vai te dizer sorte. Todos vão dizer comprometimento. Você tem que estar comprometido com o seu projeto. Você tem que orar os 12 dias, jejuar os 12 dias. Eu não estou pedindo para você jejuar por mim. Eu estou pedindo para você jejuar por você. Eu estou pedindo para você jejuar pelos seus projetos. Comprometimento. Eu vou me comprometer com esse projeto. Eu vou orar os 12 dias, jejuar os 12 dias. Eu vou estar nos 12 cultos. Eu sei que para algumas pessoas não dá para estar nos 12. Tem um aniversário, tem uma formatura de fim de ano, uma confraternização, mas venha em 11, venha em 10, venha em 9. Assiste online aonde você estiver. Mas comprometimento. Você tem que se comprometer com a oração, você tem que se comprometer com o jejum, você tem que se comprometer em estar na igreja, você tem que se comprometer em criar e construir a sua oferta memorial, você tem que estar comprometido. Querido, o problema do cristão, eu já disse isso várias vezes e eu repito, o problema do cristão é que quando ele entende que Deus dá, ele se torna folgado. Por que a gente vê pessoas que não servem a Deus prosperando e os que servem a Deus em miséria? Não são todos, mas acontece. Por quê? Porque o que não serve a Deus, ele não espera nada de ninguém. Então ele parte para cima, se compromete e trabalha. E tem resultado. O que serve a Deus, fica sentado esperando que Deus vai fazer por ele. Eu hoje, como pastor, estou te dizendo, Deus não vai fazer nada por você, porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele deu o Filho dele, chamado Jesus, para morrer no teu lugar, e naquela cruz Ele já conquistou tudo para você. Agora levanta, vai, trabalha, se compromete, e pela fé conquista tudo que você deseja na terra. E Ele ainda prometeu, você pode conquistar qualquer coisa que deseja. Qualquer coisa que você pedir em oração, crendo, receberá. Você pode todas as coisas sobre a terra. Mas isso acontece de que jeito? Comprometimento. Não existe outro caminho, só o comprometimento. Quinto e último, determinação. Tinham morrido praticamente 140 mil pessoas, 5 mil sobraram e fugiram. O que a gente faria? Vencemos. Juízes capítulo 8, versículo 4. Depois de matar o resto, uns 5 mil fugiu. Gideão olha e diz, é tudo ou nada. Vamos atrás deles, perseguir até matar. Juízes 8, 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Eu acho isso demais. Diga, já cansado, mas ainda orando. Já cansado, mas ainda jejuando. Já cansado, mas ainda semeando. Já cansado, mas ainda acordando cedo. Já cansado, mas ainda trabalhando direto. Já cansado, mas insistindo mais uma vez. Meu Deus, você entende o que é isso? Já cansado, mas ainda perseguindo. Se você tiver uma determinação e perseguir o seu projeto, não termina o ano sem que o milagre de Deus alcance você aonde você estiver, e o que era sonho se tornará realidade. Alguém entende isso? Alguém está entendendo isso? Eu quero terminar hoje te dando uma instrução. Aqui com Gideão a gente aprende a conquistar algo grande. A mudança de mente, o princípio do sacrifício. A gente aprende passos. A determinação, o comprometimento, a fé inteligente. A gente entende passos. Só que hoje começa o projeto de vida 2022.
O que aconteceu em 2021? Eu não sei. Dos seus projetos, quantos você alcançou? Quantos você não alcançou? Quantos você alcançou além do esperado? Quantos você não alcançou? Eu não sei. Quer colocar a culpa na pandemia, no governo, na crise mundial? Vai lá, coloca. Isso é bom para você, para o seu ego. Isso é bom, isso é um conforto emocional. Não tem coisa melhor quando a gente está falido, ver outra empresa falir, grande. Aí você fala, até fulano faliu, tipo assim, ele que era grande faliu, eu estou de boa, fali também. Graças a Deus que ele faliu. Porque isso traz um alento emocional. Quer viver de desculpa? Quer viver de vitimismo? Vive. Não deu certo esse ano, pandemia, governo, problema mundial, vive. Mas esse lugar é lugar para quem quer tudo ou nada. Diante de Deus, não existe fraqueza, não existe desistir, retroceder. Porque aquilo que a gente tem que fazer como ser humano, mudar a mente, trabalhar, ser determinado, a gente vai fazer. E quando chegar no limite, não tem mais como caminhar, aí entra a fé. E se o mar não abrir, Deus faz a gente caminhar sobre as águas. A gente tem muito mais chance de vencer do que aqueles que não servem a Deus, porque a gente pode fazer o que eles fazem, e a gente ainda tem a fé, a gente ainda tem os princípios. Então eu quero te dar uma instrução. Hoje começa o projeto de vida. E como funciona o projeto de vida? Você vai pegar o seu projeto hoje. Você não vai sair escrevendo aqui. Você vai orar, você vai pensar, você vai conversar com a sua esposa, com o seu marido. Vamos trocar a casa. Vamos fazer uma pós-graduação. Vamos criar uma outra receita complementar. Vamos trabalhar na igreja esse ano. Vamos nos envolver no ministério. Vamos criar um sistema de doação durante o ano. Conversa, planeja, projeta. Primeiro passo é estabelecer projetos. Mas estabelecer projetos grandes. Eu tenho uma bis, vale 4 mil. Eu tenho 3 mil no banco. Uma nova é 7 mil. Eu vou fazer um projeto de vida. Trocar minha bis por uma nova. Tu está de brincadeira comigo. Você não precisa fazer projeto não. Você vai lá, saca o dinheiro, vai lá, leva outra, dá, paga e sai com uma nova. Isso não é projeto. Você tem que criar e estabelecer projetos grandes. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você viver uma vida medíocre, não. É óbvio que a um Deus deu um talento, a outro 2, a outro 5, cada um segundo sua capacidade. Eu tenho uma capacidade, você outra, cada um vai caminhar na sua capacidade, mas todos em grandeza dentro da sua capacidade. Alguém está entendendo isso? Então você tem que estabelecer projetos grandes. Me deixa indignado aquela pessoa que tem um filho drogado e ora assim, Deus, que pelo menos meu filho largue as drogas. Que bobagem de oração é essa? Será que Deus é tão pobre assim, tão pequeno assim, tão medíocre assim, que só consegue tirar ele das drogas? Não! Senhor, que meu filho largue as drogas, que meu filho se converta, seja cheio do Espírito Santo, comece um trabalho e ganhe muito dinheiro. Diga, é tudo ou nada? Não, com essa voz, meu irmão, pelo amor de Deus, eu vou te dar café na veia hoje. É tudo ou nada. Vai com os 300 de Gideão falando desse jeito para tu ver. Não sobra nem osso teu para contar a história. Diga, com Deus é tudo ou nada. Chega de gente medíocre na presença de Deus. A gente está falando do Deus dos deuses, o Deus Todo-Poderoso. Ele não gastou Jesus, o filho dele, à toa. O filho dele foi um investimento para ter novos filhos poderosos sobre a terra. Alguém está entendendo isso? Projete projetos grandes, ousados. Nada de ilusão.
Quero ser sócio do Elon Musk. Deixa de ser tolo. Nada de ilusão. Projeto grande. Esse ano eu tive uma renda de 3 mil. O ano que vem eu quero uma renda de 30 mil. Pedi 3.300, meu querido. Só o reajuste do salário já deu isso. Isso não é projeto, não. Primeira coisa qual é? É você pegar o seu projeto, pensar, conversar. Você tem 12 dias pela frente. E estabelecer projetos grandes. Segunda instrução. Construir um memorial. Diga, construir um memorial. A Bíblia diz no Novo Testamento que Deus ordena um anjo descer até a casa de Cornélio, porque Cornélio não conhecia Jesus. Cornélio precisava conhecer a Jesus, ser salvo com toda a sua família. Porque nos céus, um momento Deus diz a um anjo, desce e vai até a casa de Cornélio. Diga a Cornélio para chamar Pedro, lá na casa de Simão Curtidor. Deus manda outro anjo até Pedro. Olha, alguém vem te chamar aqui, vai lá e ajuda. Por que essa movimentação celestial? Por que essa movimentação terrena a favor de um homem chamado Cornélio? O que ele tinha de diferente dos outros? A Bíblia diz assim: as orações e as ofertas de Cornélio estavam como memorial diante de Deus. O que é memorial? Brasília é uma cidade de memoriais. Tem um memorial do Juscelino, o cara que construiu Brasília. Tem o memorial da América Latina. Memorial é aquilo que te traz a lembrança, que te traz à memória o significado. O que nós acabamos de fazer aqui? Jesus disse: todas as vezes que se reunirem, coma do pão e beba do cálice, façam isso em memória de mim. O que a gente estava fazendo aqui? Trazendo a memória que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vitória e estabeleceu uma aliança entre nós. O memorial fala a teu respeito. E o que a gente vai fazer nos 12 dias? Diga, construir um memorial. Como que constrói um memorial? 12 dias de oração pelos nossos projetos. 12 dias de jejum pelos nossos projetos. Pegar uma oferta de sacrifício. Você deu oferta o ano inteiro. Essa não tem nada a ver com isso. Essa é uma oferta de sacrifício. É abrir mão de algo que te custa para conquistar algo maior. E no dia 19, a gente chega diante desse altar, coloca o nosso projeto. Os 12 dias de oração, os 12 dias de jejum, a oferta de sacrifício. E o que a gente está fazendo? Construindo um memorial. Durante cada dia do ano de 2022, as nossas orações, o nosso jejum e a nossa oferta de sacrifício estará diante de Deus como memorial. Eu vou falar uma bobagem aqui, porque não funciona assim, mas é só para você entender. Todo dia de manhã, quando Deus levantar, eu sei que Deus não levanta, mas todo dia de manhã, quando Deus acordar, lavar o rosto, escovar os dentes e levantar, quando ele chegar lá na sala do trono dele, que ele for entrar, tem lá uma estátua, um memorial com a tua cara. E todo dia ele vai lembrar das tuas orações, do teu jejum e da tua oferta de sacrifício pelos projetos. Em algum momento, ele vai movimentar as regiões celestiais e a terra, o que for necessário, para entregar na sua mão cada um dos grandes projetos de 2022. Alguém está entendendo isso? Alguém está entendendo isso?